e nós vamos guardar com muito carinho. Amém? Josué capítulo 3. Pastor, a pastora Lúcia já pregou isso na quinta-feira, Josué capítulo 3. Mas eu gostaria de voltar para Josué capítulo 3. Infelizmente, algumas pessoas não vão para a igreja porque acham que já conhecem toda a Bíblia, já conhecem a Bíblia. Eu já sei tudo, não preciso ir. Eu sei mais que aquele professor, eu sei mais que aquele pastor, eu sei mais do que aquela pessoa que vai dirigir a reunião. E quando as pessoas se fecham assim, elas perdem a chance de aprender algo mais. E eu agradeço pela pastora Lúcia, que tem cuidado dos cultos de oração de terça e de quinta, obrigado. Tem sido bênção. E quando há em nós o desejo de aprender, o Espírito Santo vai nos ensinar algo. Amém? Josué capítulo 3, versículo 1 em diante. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes de que passassem. Só para nos situarmos no momento histórico, o povo de Deus já tinha saído do Egito, lá com Moisés, toda aquela multidão, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, sob a liderança de Moisés, depois andaram no deserto durante aquele período, chegaram na Terra Prometida. Moisés mandou 12 homens, 12 líderes para irem até a Terra Prometida, para espiarem a terra e trazerem direções. Olha, vamos começar por aqui, vamos iniciar a conquista por lá, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E dos 12, 10 voltaram dizendo: eles são gigantes, são muito fortes, não vamos dar conta, é muita areia para o nosso caminhãozinho, não vai rolar, vamos voltar para o Egito. E o povo preferiu ouvir esses 10 ao invés de ouvir 2, Josué e Caleb, que voltaram dizendo: sim, eles são grandes, mas vamos subir. Deus já nos deu essa terra. Mas a multidão preferiu ouvir a maioria. Nem sempre a maioria tem razão. Às vezes a resposta certa está com a minoria. Os 10 estavam errados e a multidão preferiu não entrar para a terra de Canaã, para a terra prometida, mas por causa disso ficaram rondando lá no deserto, andando em círculo. Lembram lá do tio Patinhas, que tinha o lugar do círculo lá, que ele ficava andando? Eu lembro quando era garoto que chegavam os gibis em casa. Mas eles ficaram 40 anos andando, até que todo aquele grupo, os mais velhos, morreram, e agora, inclusive, Moisés já não estava mais com eles. E o líder agora era Josué. E aí chegamos nesse momento, eles estão diante do Rio Jordão. Inclusive, a vida cristã é comum fazer uma comparação do momento quando nós reconhecemos: eu sou pecador, eu preciso de perdão dos pecados. É quando a gente atravessa o Mar Vermelho, saindo do Egito, saindo do pecado, entrando numa nova vida. É a travessia do Mar Vermelho. O sangue de Cristo é que nos dá o perdão. Mas depois chega o momento que a gente pode ir mais além. É a travessia do Rio Jordão. É o momento quando há uma entrega, uma consagração total, e o Espírito Santo vem e batiza e dá os dons, o fruto vai aparecer na sua vida. Você não vai precisar dizer para ninguém que você é uma nova pessoa, porque as pessoas vão olhar e vão dizer: a Alba está diferente, a Lucélia está diferente, a Jaqueline está diferente. As pessoas vão notar. Então, o Mar Vermelho, salvação; Rio Jordão, santificação, a experiência com Deus. Então, agora eles estão diante do Rio Jordão. Vamos voltar para a leitura, capítulo 3 de Josué, versículo. Eu vou ler de novo só para darmos continuidade. Josué se levantou de madrugada,
E tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e passaram ali e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Essa promessa é para nós ainda hoje. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Amém? Era só até o 5, mas acabei lendo o 6 também. A pastora Lúcia estava ministrando na quinta-feira e essa passagem ficou na minha cabeça. E para mim é nítido perceber alguns grupos nesse contexto aqui. Nós temos uma multidão, alguém disse que eram centenas de milhares, isso o comentarista Moody, centenas de milhares. Era um grupo muito grande, um grupo novo, dos antigos, só Josué e Caleb estavam vivos, dos que tinham saído de lá do Egito, só Josué e Caleb. Os outros todos eram novos. Mas havia ali uma multidão. Nós encontramos aqui também 12 homens. Nós vamos ver mais para frente. Homens que foram escolhidos do grupo. A princípio era só para escolher, depois Josué vai dar uma ordem e eles vão fazer alguma coisa. Nós temos também os sacerdotes levitas que levavam a arca. Na minha cabeça, às vezes eu fico pensando, será que eram só 4 ou havia alguma troca de turno? Não sei. Mas temos também o líder, o Josué. Isso me faz lembrar a vida da igreja cristã. Não só a igreja do Nazareno no Jardim Adelaide, mas a vida cristã, a igreja ao redor do mundo. Os brasileiros, os japoneses, os espanhóis e tantos outros, a nossa igreja completou 115 anos, nessas 112, obrigado, então falei errado de manhã quando a Bruna perguntou, 112 anos essa semana, foi no dia 13, se não me engano, 13 de outubro, mas nós estamos em 140, alguma coisa, 160 países ao redor do mundo. Mas além da Nazareno, tem muitas igrejas. E esses grupos, a multidão, homens separados, sacerdotes, o líder, nós vamos encontrar na igreja cristã ao redor do mundo. Como eu disse, agora era o momento da liderança de Josué. Moisés já tinha morrido, seu corpo já tinha sido guardado, levado, e Deus agora diz para Josué, como está lá no capítulo 1, versículo 2, Josué 1, 2, Moisés, meu servo, está morto. Deus falando com Josué, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Esse era o Josué.
aquele que tinha sido durante muito tempo, digamos assim, o pastor auxiliar do Moisés, o ajudante do Moisés, o companheiro de Moisés, o apoio de Moisés. Agora ele é que é o que está responsável pela igreja. Agora ele é o que está ali com a responsabilidade de cuidar da igreja. E ele precisava ser fiel. Jesus um dia falando com as multidões e com as pessoas, isso está lá em Mateus 23, ele começa a falar dos fariseus. E ele diz, na cadeira de Moisés, isso está lá em Mateus 23, 2, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Eu imagino que os escribas e fariseus, que eram grupos dentro do templo, dentro do lugar religioso, eu acho que os escribas e fariseus, quando ouviram Jesus falando isso, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Eles devem ter dito, é nós, é nós. Somos nós. Agora nós é que estamos na liderança, nós é que somos os melhores, porque o judeu levava Moisés lá em cima. E logo depois que Jesus fala isso, ele dá um balde de água fria naqueles escribas e fariseus. Versículo 3: Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Opa! Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios, alongam as franjas das suas capas, gostam do primeiro lugar nos banquetes, nas primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados mestre. Mas Jesus diz: não façam o que eles fazem, porque apesar de que eles se sentem que estão sentados na cadeira de Moisés, eles não são líderes como Moisés foi. Mas agora aqui nesse texto de Josué, capítulo 3, nós estamos com Josué. Digamos assim, ele estava agora sentado na cadeira de Moisés. Ele que estava agora no comando daquele exército. E Deus fala com ele. Deus ministra ao seu coração. E vai animá-lo, dizendo, assim como estive com Moisés, vou estar com você também, Josué. Ou seja, não fica com medo, não. Eu sei que você não é Moisés, mas eu continuo sendo o mesmo Deus, eu vou estar com você, Josué. Às vezes tentamos ser o que outras pessoas são, mas Deus nos chamou para ser quem nós somos. Recentemente tivemos uma reunião da turma do seminário de 1983 e era uma reunião só para mandar uma mensagem de pêsames para o antigo reitor nosso que perdeu a sua esposa, Dona Margarida Wood, e nós fizemos essa live para poder gravar uma mensagem para o reverendo Elton Wood. E quando terminamos a gravação, eu disse para os meus colegas de classe, de seminário de 1983, a turma de 83, eu disse, olha, nós estamos aqui, só estava faltando um, que era o pastor Ivonildo, que estava em consulta médica, não pôde participar, mas eu disse, olha, nós estamos aqui, por que nós não vamos, por que não aproveitar esse momento para gravarmos uma mensagem como turma? Para os novos, para os que estão começando agora, para os que estão no seminário agora, para os que são pastores novos agora, para que eles possam olhar para nós e dizer: eles estão esses anos todos no ministério e Deus vai me ajudar também. Então, aqui, Deus, em Josué, ele está dizendo para esse novo líder: eu estive com Moisés e vou estar com você também. E ele começa a dizer: eu vou te engrandecer também.
Olha ali, capítulo 3, versículo 7. Josué 3, 7. Então o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo o Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Então Deus está dizendo: olha, eu vou hoje mostrar para o povo que o mesmo Deus que dirigiu o povo através do servo Moisés, agora vai dirigir através de você, Josué. Deus está dizendo: eu vou te engrandecer. Mas Deus age de formas diferentes. Porque diante do Mar Vermelho, que Deus usou Moisés para abrir aquele mar e eles passarem em terra seca, isso está lá em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Êxodo 14, versículo 15 e 16. Êxodo 14, versículo 15 e 16. O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Mas como assim marchar se na frente tinha água, tinha o Mar Vermelho? E você, Mar Vermelho, e você, falando para Moisés, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então o Mar Vermelho ele abriu porque Moisés estava lá na frente com o seu bordão, aquele cajado, aquela vara, e ele foi andando ali com a mão levantada, o cajado na mão, o mesmo cajado que ele já tinha feito vários sinais, e o Mar Vermelho se abriu. Agora Deus diz para Josué, assim como eu mostrei para o povo, agora eu vou engrandecer você. E eles estão diante do Rio Jordão. Mas Deus não diz para Josué: Josué, levanta aí o seu cajado e vai andando em direção ao Rio Jordão que ele vai se abrir. Não, Deus não faz isso. Se Deus agiu de uma forma num líder lá atrás, Deus não tem que agir da mesma forma no outro líder agora e não vai agir da mesma forma em outros líderes que vão ser levantados depois. O jeito que ele age num líder da igreja no bairro lá em Campinas não é o mesmo jeito que ele trabalha num bairro lá em Montemor, ou aí em Osasco, ou em São Paulo, onde está Hélia. Deus age de formas diferentes. E aqui no capítulo 3 de Josué, versículo 8, Josué 3:8. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá, ouçam a palavra do Senhor, seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E aí, versículo 13: quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, se amontoarão. Olha como Deus faz diferente. Ele está dizendo: eu vou te engrandecer. E a forma de eu te engrandecer, você vai dizer para o povo que vai acontecer. E quando os sacerdotes pisarem, molharem os pés na água, elas vão se abrir. Às vezes queremos que Deus sempre faça do mesmo jeito. E Deus está dizendo: calma, eu sou criativo. Calma, eu vou fazer do meu jeito.
Então coloque a mão aí no seu coração e diga, alma, calma. Deixa Deus fazer, porque o jeito dele é melhor. Deus não fez como fez com Moisés. Então, Josué é uma das pessoas que vemos aqui. Um líder que Deus colocou na liderança, e talvez você aí tenha um ministério sob sua liderança, tenha um grupo sob sua liderança, tem um culto que você cuida, tem uma classe de crianças que você cuida. Deixa Deus te usar, como a Raíssa sempre diz. Deixa Deus te usar, do seu jeito. Deus vai mandar, vai dizer algumas coisas e o pessoal vai dizer, mas Deus, não é assim que Deus faz? Mas se Deus mandou fazer, faça. Deus abriu o rio Jordão sem que Josué tivesse que levantar o cajado. Deus faz coisas novas. E Deus quer usar você, que é líder, você que é responsável por alguma coisa na igreja. E a palavra responsável significa pessoas que respondem a alguém, ou seja, pessoas que prestam contas, pessoas que apresentam relatório, pessoas que têm alguém para quem tem que chegar e dizer, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal coisa, isso, assim, assado. Isso é ser responsável. A pessoa irresponsável, ela faz as coisas e não presta contas para ninguém. Mas Deus ainda hoje quer levantar líderes e se manifestar através deles. Você está disposto? Está disponível? Está desejando que Deus use a sua vida? Se você fizer isso, Deus vai usar você em áreas diferentes, dentro da igreja ou fora da igreja. Os ministérios não são apenas dentro da igreja. Há ministérios também importantíssimos que acontecem do lado de fora das paredes da igreja. E Deus quer usar líderes para isso. Eu falei que tem mais um grupinho aí que chama minha atenção, os sacerdotes levíticos que iam levar a arca. Isso está lá no versículo 8, que a ordem era eles deveriam levantar a arca e caminhar. Mas já havia uma ordem lá atrás dizendo, olha, quando vocês perceberem que os sacerdotes estiverem carregando a arca, vocês vão ficar a uma distância de 1 quilômetro deles. 1 quilômetro, porque o caminho que eles vão percorrer está no versículo 4 do capítulo 3. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Lá no Mar Vermelho, o inimigo estava atrás. O faraó, lá do Egito, e mais o seu exército se aproximando. O povo estava ali, encurralado na frente do Mar Vermelho, e agora Moisés abre e eles passam. E depois o exército faraó tenta passar e a água fecha e eles morrem ali. Eu já contei de um homem simples que alguém chegou e disse: Você acredita mesmo que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar? Aquilo só acontece de vez em quando, assim, a água fica baixinha assim, e não é que Deus abriu. Aí aquele homem simples começou a dar glória a Deus, dizendo: Agora sim é que eu não sabia disso. Deus conseguiu afogar um exército num tantinho de água assim. Esse Deus é poderoso demais, né? Mas lá atrás no Egito, na saída do Egito, o faraó estava atrás e o mar se abre. Agora não, não tem inimigo atrás. O inimigo está na frente, do lado de lá do Rio Jordão. E a ordem era para esses sacerdotes levitas: vocês vão na frente 1 quilômetro. Vocês não terão guarda-costa, não terão. Quando a gente vê os famosos, eles têm aqueles monte de gente tudo forte do lado, de óculos escuros, alguns carregando uma pastinha assim de metal para proteger. Não, os sacerdotes estão 1 quilômetro na frente, avançando. Mas sabe de uma coisa? Deus
muitas vezes levanta gente dentro da igreja. Na Adelaide, em todas as igrejas, Deus levanta gente que vai ouvir a voz, talvez uma direção que Deus deu por meio do líder, e vão estar sozinhos muitas vezes. Talvez serão os únicos que vão chegar naquela reunião de oração. Talvez serão os únicos que vão para aquele evangelismo não sei aonde. Talvez serão os únicos que vão chegar em determinado momento que foi marcado. Os sacerdotes estavam longe do grupo. Mas sabe de uma coisa? Eles foram os únicos que provaram a água nos pés. Só eles provaram, porque a Bíblia diz que quando os sacerdotes pisaram na água, na margem do Rio Jordão, o rio se abriu, a água parou lá em cima, 24 quilômetros para cima, e eles puderam passar. Só esses 4 corajosos e obedientes, esses 4 que não tinham apoio, talvez tinham críticas também, porque sempre quem está em alguma posição recebe crítica. Talvez tinha gente dizendo que está indo muito rápido, mais devagar. Talvez outros diziam, está indo muito depressa, diminui um pouquinho. Outros talvez estão dizendo, vai mais rápido, vocês estão devagar demais. Vocês estão andando em zigue-zague. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas talvez tinha gente reclamando. Mas esses 4 foram na frente. E quando pisaram no Rio Jordão, as águas se abriram. Um comentarista disse que esse fato já aconteceu 2 vezes mais. Uma delas ficou 21 horas sem descer água. Mas aqui Deus fez exatamente na hora que o povo precisava passar. O líder, os 4 que transportaram, Deus quer também chamar gente na igreja que vão, às vezes, se sentir solitários. Talvez vão se sentir fazendo algo que estranho. Mas Deus precisa de gente que vá na frente, porque alguns caminhos a igreja ainda não caminhou. E Deus vai usar pessoas. E aí Deus diz, escolham 12 homens, um de cada tribo. Eram 12 tribos, e Deus diz, escolham 12 homens. Isso está lá no capítulo 3. Depois, no capítulo 4, aí fala de novo nos 12, provavelmente, porque enquanto os sacerdotes ficaram no meio do Rio Jordão, no seco, segurando a arca, a ordem era o povo precisa passar. E aí o povo passou. Imagina aquela multidão toda, como disse alguém, centenas de milhares, passaram, e os sacerdotes estão lá no meio, segurando a arca, e o povo passando. Os 12, tudo indica que eles tiveram que ficar lá por último. E aí vem a ordem, agora vocês vão passar para frente dos sacerdotes, e cada um vai pegar uma pedra do meio do rio e levar para o outro lado. A igreja de hoje, graças a Deus que tem homens dispostos a carregar piano. Homens dispostos, e mulheres também, dispostos a suar a camisa e fazer coisas que os outros não vão fazer. Todo mundo estava com pressa para passar no rio. Mas não dá para andar depressa carregando uma pedra. Será que eles tiveram crítica? Talvez alguém falou, mas você vai pegar essa pedrinha para representar a nossa tribo, pega aquela outra maior ali, ó. Aquela lá é mais bonita, aquela lá é mais redondinha. Eu não sei se eles passaram por críticas, mas eles transportaram 12 pedras para o lado de lá. Ainda hoje Deus procura gente que vai obedecer, vai seguir orientação, vai fazer o que tem que ser feito. Alguém tinha que carregar 12 pedras. E eles foram escolhidos. Cada família tinha que escolher um. E esses 12 foram escolhidos. E a razão era: as pedras serão depois empilhadas do lado de lá. E quando os filhos perguntarem: o que são essas pedras empilhadas? E aí vão dizer: é porque nós atravessamos esse Rio Jordão em seco. E lá onde os sacerdotes pararam, também montaram outro altar.
outra pilha de pedras. Nós vimos o líder, os 4 sacerdotes, os 12 homens. Faltou a multidão. A multidão. Eu posso imaginar que na multidão havia os que estavam na frente da multidão atentos a tudo. Eles não foram escolhidos para ser um dos 12. Eles não eram dos sacerdotes para carregar a arca. Eles também não eram o Josué. Mas com certeza na frente daquela multidão tinha alguns lá acompanhando tudo. E eles viram as coisas acontecerem. Eles viram. E com certeza na multidão tinha alguns que estavam talvez lá sentados, tomando um suquinho, tomando um chazinho. E de repente, opa, o povo está andando já. O que está acontecendo? E de repente alguém deve ter gritado: ah lá, abriu, você não viu que abriu? A igreja de hoje também tem multidões. Alguns saem da multidão e se colocam à disposição para carregar pedra, para carregar altar, para carregar a arca do Senhor, a adoração, louvor, oração. Outros aceitam a difícil tarefa de liderar gente. É difícil liderar gente. É coisa difícil, é estressante, não é fácil. Mas no meio da multidão, às vezes, tem gente que só está acompanhando, às vezes sem perceber o que está acontecendo. Alguns da multidão viram o rio abrindo, mesmo que a distância, 1 quilômetro de distância, porque só abriu quando os sacerdotes pisaram, mas alguns da multidão viram, eu vi abrindo. Eles não podiam dizer como os sacerdotes, eu molhei o pé e abriu, mas eles podiam dizer, eu vi. Quando eles molharam, abriu. Mas alguns da multidão disseram, eu nem sei o que estava acontecendo, só sei que falaram que abriu, falaram que aconteceu, mas eu não vi nada, e eu estou aqui só para sobreviver, eu quero passar esse Rio Jordão e ir para o lado de lá. Nessa noite, eu te convido a ser proativo. Mesmo que você não tenha sido escolhido, mesmo que você não seja dos sacerdotes levitas, mesmo que você não seja da liderança, seja proativo. Vai para frente da multidão, acompanhe tudo, observe, esteja disponível, faça parte da linha de frente da igreja. Chegue mais cedo e saia mais tarde. Chegue para ajudar a arrumar as cadeiras, os bancos, o som e a projeção, a filmagem. Chegue! E quando acabar o culto, seja dos últimos. Ajude a arrumar, preparar para o próximo culto, guardar o que tem que guardar, fechar as portas, fechar as janelas, fechar a torneira. Seja proativo. Se ofereça. Participe. Acompanhe. Tome nota. E você vai ser abençoado. Porque enquanto alguns vão estar dizendo que nem sabem o que está acontecendo, você vai dizer, eu sei. Eu sei, porque onde precisar eu estou lá. Mesmo que não seja o responsável, mesmo que eu não seja da liderança, mesmo que eu não seja da junta, mesmo que eu não seja levita, mas eu estou lá. E eu faço a minha parte, porque eu estou nesse grupo que vai atravessar o Rio Jordão para o lado de lá. Vamos orar? Ó Deus, obrigado. Obrigado por todos que acompanharam esse tempo de meditação na tua palavra, no livro de Josué. E se o teu Espírito Santo ministrar algo mais aos nossos corações, nós ficaremos felizes e buscaremos andar de acordo com a direção do Espírito Santo. Espírito Santo, talvez alguns hoje estão na multidão, acomodados depois de muitos anos na igreja, estão só seguindo o fluxo, ou só participando de uma formalidade,
momento do culto. Espírito Santo, talvez hoje o Senhor quer despertar alguns dizendo, volta para a prática do primeiro amor. Volta àquele tempo quando você chegava mais cedo à igreja, aos cultos, às reuniões e ficava até o fim. Volta àquele tempo que você orava e lia a palavra em casa sozinho quando ninguém estava vendo. Volta àquele tempo que você me buscava e orava e conversava comigo durante a semana. Volta àquele tempo e vai para frente da multidão para ser aquele que vai testemunhar e vai perceber e vai falar para os outros o que está acontecendo. E vai dizer para os outros: vamos, acorda, é hora de caminhar, é hora de seguir. Ó Deus, talvez o Senhor tenha levantado gente que está sempre disposta a participar com, ó Deus, tarefas dentro da igreja. Que o Senhor possa fortalecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Fortalece esses que têm pagado um preço de, às vezes, esgotamento, às vezes de calos nas mãos, às vezes de ficar sem um final de semana de lazer para poder fazer algo para a tua obra. Abençoa, Senhor, esses homens e mulheres. Abençoa, Deus, povo, e às vezes estão andando na frente, mostrando o caminho. Senhor, abençoa cada um deles e ensina para eles que, mesmo quando eles se sentem sós, eles estão fazendo algo que vai ser importante para os que vêm atrás, algo que vai fazer a diferença para aqueles que estão lá atrás, alguns ainda pequenos na fé, alguns ainda no começo da vida cristã. Mas, ó Deus, a persistência de ficar ali segurando a arca no meio do Rio Jordão, ó Deus, naquele dia talvez com sol, não sabemos, mas ficaram ali enquanto o povo pôde passar. Abençoa, Senhor, esses que carregam a arca. E abençoa também cada um que é líder na tua igreja, cada um que tem uma responsabilidade, que leva a sério o seu ministério, que leva a sério a sua função, que leva a sério, ó Deus, a responsabilidade que tem de ser bom exemplo, de ser um bom crente, um crente crente, não crente meia boca, mas um crente crente. Abençoa, Deus, cada um desses líderes, Senhor, em nome de Jesus, e que haja, ó Deus, ouvidos prontos a ouvir o que o Senhor vai dizer e que haja obediência também para fazer o que o Senhor mandar fazer, assim como Josué foi. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Só lembrando, tire a sua selfie e manda para o meu WhatsApp. Se você não tem meu WhatsApp, alguns já mandaram. Que bom, a pastora Lúcia já está dizendo aqui que alguns até já mandaram as selfies. Então, tire uma selfie agora, porque depois você vai trocar de roupa, vai sair da onde você está. Então, tire a selfie agora e manda para o meu WhatsApp. Se você não tem meu WhatsApp, mande para quem te passou o link desse culto e peça para ele me adicionar. Peça para essa pessoa que te convidou me passar o seu contato, eu vou te adicionar e vou te mandar mensagens quando tivermos o próximo culto online. Você vai receber direto, tá bom? Na sua caixa de WhatsApp vai chegar o link para você entrar rapidinho no culto e não perder nada, amém? Mas eu preciso do seu contato e eu preciso que você também acrescente o meu contato na sua lista, porque é a nova transmissão e só recebe quem tem o meu contato, tá bom? Então eu posso mandar a lista, mandar o link para o presidente ou para os prefeitos, nenhum deles vai receber. Só se alguém tiver o meu contato no celular. Então você precisa acrescentar o meu também e eu vou acrescentar o seu. Mande a sua selfie
E lembrando, terça-feira, 7h30, tempo de oração aqui. Quanto mais gente entrar pelo Zoom, melhor para nós, porque aí a gente divide as listas de oração com quem estiver no Zoom. Mas se você não puder entrar pelo Zoom, aí entre pelo YouTube, tá bom? Na quinta-feira, 7h30, Josué, capítulo 5, tá bom? Josué, capítulo 5, a pastora Lúcia vai ministrar 7h30 da noite, tá bom? Pastor Tiago, tem algum recado dos jovens? Se tiver, avise aí. E domingo que vem será o nosso último domingo com culto presencial só de manhã. No outro mês, nós teremos de manhã e à noite. E nós estamos tentando descobrir as formas para transmitir o culto da noite para quem não tem como chegar, tá bom? Há vários detalhes, temos que comprar algumas coisas. Temos. O Esdras também já mandou foto aí. Esdras, Deus te abençoe. Bom saber que você está online aí. A gente só vê aqui número de acesso, mas a gente não sabe quem é que está do outro lado. Só se você escrever aí no chat embaixo. Então, Esdras, Deus te abençoe. Firmina, Irani, Fer e Carlos também já mandaram foto. Obrigado. Então, nós vamos comprar algumas coisas e vamos transmitir também os cultos da noite pelo YouTube, tá bom? Precisamos de oração, precisamos da sua participação. Se você quiser ajudar de alguma forma, nós vamos precisar de um computador lá Oi, pastor Tiago, já te passo a palavra. Nós vamos precisar de um computador lá na igreja, vamos precisar pôr uma internet boa na igreja, vamos precisar pegar o som direto da mesa e passar direto para o Zoom. Então, há vários detalhes e nós estamos fazendo o nosso melhor, tá bom? Como eu falei de manhã, nós vamos precisar também de gente que faça parte desse projeto de compartilhar os cultos online. Já o Eduardo a Roberta já disse que quer ajudar um adolescente. Nós precisamos de gente disponível. O que precisa ter, pastor? Um celular que possa conectar com o Zoom e ajudar na filmagem. Se você não tem como conectar com o Zoom, mas chegue lá para ajudar a pilotar o computador e mexer no som, essas coisas todas, tá bom? E a gente vai tentar ensinar o que a gente sabe. Pastor Tiago, pode falar. Gostaria de dar 2 recadinhos, 3, né, na verdade. O primeiro é que no dia 31, próximo sábado, nós estaremos com o nosso culto online também, a transmissão lá pela página do Facebook, JNI Jardim Adelaide. Estará conosco a coordenadora da JNI Distrito São Paulo, área 1, né, que é a nossa área, Ariane, ali da igreja do pastor Isaac, do Rosolém. Ele estará ministrando a palavra para nós. Então, participe conosco online. O segundo recado para os jovens é que no mês que vem nós estaremos retornando os cultos presenciais, estaremos nos adaptando novamente aí aos cultos e será um tempo novo, né, para nós, para os jovens, retomando aí os cultos presenciais. E também, como já avisei o pastor, no dia 24, próximo sábado, se algum jovem tiver interesse em querer participar do culto também, eu estarei em Souzas, na Nazareno de Souzas, estarei ministrando lá para os jovens, no culto de jovens. Se algum jovem tiver interesse e querer ir conosco, o Rogério também, que é o nosso líder do JNI, estará indo. Me procure, né? E a gente se organiza para estarmos juntos no culto com a JNI lá de Souzas. Tá bom? Bom para todos.
Amém, pastor Tiago, cortou o som, Deus abençoe. Que Deus possa te abençoar. Uma boa semana. A pastora Lúcia vai dar a bênção. Deus abençoe você. É um prazer estarmos aqui pelo Zoom, pelo YouTube. Foi bom estar de manhã na escola bíblica. Se você pode chegar, se esforce para estar aos domingos pela manhã também na igreja. É um tempo precioso estarmos juntos. Algumas pessoas que não têm acesso ao YouTube ou ao Zoom, como a Dona Amélia e outros, é bom vê-las na igreja. Lembrem de orar pela Dona Amélia. Ela está com muitas dores, então, mesmo com muitas dores, ela estava hoje cedo na casa do Senhor. Então, orem por ela e oremos uns pelos outros, amém? Feche a cabeça, feche seus olhos. Ó Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um, sejam sobre as nossas casas e nos guardem essa semana. Pai, nos dá uma semana de vitória na Tua presença, uma semana onde vejamos, Deus, a Tua boa mão poderosa, Deus, abrindo caminho para passarmos, guardados pelo Senhor. Pai, seja o Senhor nos conduzindo em vitória, e nós te louvamos pela palavra de hoje, te louvamos pelos irmãos que estão aqui, e pedimos sobre cada um a Tua bênção, que haja paz nas nossas casas, que haja, Deus, do Teu favor sobre nós. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor. Até o próximo culto. Deus abençoe, paz. Obrigado por terem ficado até o final. Deus abençoe e manda a sua selfie. Tchau.